O Kim, e isso preocupa, viu? O Lully colocar alguém dele no Banco Central, né? Graças ao Campos Neto, a quem ele se referiu de Tinhoso, né? Tinhoso tem vários significados, inclusive nós temos um pastor aqui. Tinhoso também se remete ao pai da mentira, que é o diabo, né? Então, É isso exatamente. mesmo. Então, colocar um presidente da República, usar essa expressão, capiroto, né? usar essa Tinhoso. expressão a se referir ao presidente do Banco Central, uma das principais instituições da nossa nação, desta forma, é, no mínimo, vergonhoso. E eu não vi a imprensa colocar isso da forma que colocava a fala do antigo presidente da República sobre qualquer outro assunto, né? Algo que a gente deveria questionar e levantar aqui, cobrar também essa imparcialidade em relação à opinião. Mas o que a gente tem que dizer sobre isso é que essa conduta do Campos Neto vai fazer com que o Brasil tenha uma inflação abaixo da dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, perdão, inclusive em nações de primeiro mundo. Então acho que é super importante isso e a gente vê a importância do Banco Central ser apolítico, ter uma gestão pautada na economia e não na necessidade de se fazer política com dinheiro público. Que essa taxa de juros continue a cair, que o Brasil vá para frente. Não é porque o Lula é o presidente da República e tem o seu histórico aí questionável que a gente vai querer que o Brasil vai para trás. E em relação à live do Lula, eu acho que tenta ser uma cópia do antigo governo, só que uma cópia que não... Como que eu posso dizer? Que não é autêntica, não é natural. E quando a gente tenta copiar algo de forma mecânica, tentando engolir a goela abaixo das pessoas, não tendo essa audiência autêntica, tende a fadar ao descrédito, né? A cair a audiência e seguir dessa forma. Há maneiras de se inovar, o governo tem condições para se colocar isso, então vamos chamar marqueteiros aí eficientes, porque a população ela não cai mais nesse tipo de conversa. E live, vale lembrar que não dá para ser apagado depois, porque as pessoas têm acesso muito rápido e gravam esse tipo de entretenimento, vamos lá, Neto. Nesse caso, vergonhoso. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, o Lula só está rotando que a economia está bom graças ao presidente do Banco Central. Essa que é a grande verdade. Se tivesse, imagina se colocar aí um petista qualquer, como vai ficar a nossa economia? Nós vamos começar a colecionar saldos negativos, vamos ficar coçando a cabeça. A população brasileira já está coçando a cabeça com essa reforma tributária e acreditando que essa reforma tributária é um bicho de 7 cabeças. E nós vamos ter que esperar, porque ninguém sabe ainda direito o que é essa peça da reforma tributária. Espero que seja divulgado logo para a gente saber, e tenho certeza que o Senado, quando avaliar ela, Paulo Caetano, vai mudar tudo. E a economia brasileira, enquanto tiver o Campos Neto lá, vai estar em vento e em popa. É ou não é verdade? Na Momentos, quero te ouvir. Primeiro esclarecendo, assim, dando um sentido mais amplo para a palavra tinhoso, né? Ela significa manipular pessoas através de enganos e mentiras, especialidade de políticos. Segundo ponto, o processo econômico, ele tem um processo, então a mudança de juros ela vai por um processo técnico, né? Então a gente precisa entender que isso tem um processo. Esse não é tema público, esse deveria ser um tema de conversas com o Banco Central, através do ministro da Economia e não através do presidente. O terceiro ponto que eu quero colocar é que, do meu ponto de vista, isso é um discurso para impressionar a população e dizer que a economia não está indo melhor por causa da questão aí dos juros. Acho que há um processo para se trabalhar isso, naturalmente que os juros vão cair à medida em que a economia for se estabelecendo e for melhorando para a população. Então eu não vejo nada de absurdo, acho que a live é uma tentativa do presidente de chegar na população e isso é normal dentro de uma sociedade que é superficial e que não aprofunda as coisas. Então, a live é uma conversa ali como foram as anteriores do outro presidente, às vezes de conversas que não levam a nada. Pamela Bussolini? Paulo, eu penso o seguinte, o Lula, o PT, essa coisa de ficar pinchando
o Roberto Campos Neto é uma bobagem tão grande. A gente sabe o valor que ele tem, o profissional que ele é nacionalmente e internacionalmente reconhecido e respeitado. Eu não sei vocês, mas eu tenho mais de 30 anos e nunca tinha visto, né, no Brasil se falar de deflação. Então, lógico que tem outras pessoas aliadas a esses resultados, mas desde que o Roberto Campos Neto está na posição que está, nós estamos vendo o Brasil, inclusive após uma pandemia, sair numa posição muito beneficiada, até frente a outros países, né? Inclusive, isso se mantém, né? Me parece que em junho teve deflação também, saiu esse levantamento. Então, é preciso reconhecer o trabalho do Roberto Campos Neto, se aliar a esse trabalho, se somar a esse trabalho e não ficar atacando uma pessoa que já provou o seu valor, né? Agora, eu vou discordar do Kim. Eu acho que ele não tinha que passar a live dele para quinta-feira, não. Eu acho que ele tinha que parar de fazer, porque tem coisas ali que ele diz que nós poderíamos ser poupados, né? Ele tem falado muita bobagem e na live mesmo ele estava dizendo, né, como é difícil se alimentar nos palácios e nos hotéis que ele frequenta, como a comida é ruim, nossa, como não está à altura, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então tem coisas que a gente poderia ser poupado e eu dele não passaria o dia da live não, que acho que vai flopar, vai o flop, sei lá como queiram chamar. Mas nós poderíamos, né, ser poupados os nossos ouvidos e o nosso intelecto de certas coisas. Isso com certeza seria uma benesse.